Meio-Dia Paraná. Oferecimento: Supermercados Precim, Quinta Verde. E Aurus, vem aí o lançamento alto padrão Quadra Construtora, próximo a Arel. Olá, muito bom dia. Meio-Dia Paraná no ar com imagens ao vivo do Museu Histórico de Londrina. Você vai ver hoje o novo visual da velha manobreira que já deu o que falar na nossa cidade. Nessa quinta-feira tem o resultado da restauração. Assunto para Vanessa Navarro. Muito bom dia para você. Bom dia, Alberto. Bom dia para todos vocês. Que alegria poder mostrar isso, né? A nossa velhinha de 117 anos está como nova. Nem parece aquela manobreira toda degradada pelo tempo, pela ação de vândalos que ficou vários anos exposta lá no pátio do Pronto Atendimento Infantil. Depois foi trazida aqui para o pátio do museu. Ficou anos aguardando por restauração, que finalmente agora saiu. Então a gente pode mostrar todo esse resultado da novela que a gente acompanhou. Daqui a pouco a gente traz detalhes de como foi esse trabalho. Já vai se preparando para tirar uma foto nova aqui. Eu que tirei, Alberto, na época em que ela estava toda velhinha, degradada. Agora já vou querer uma nova. Daqui a pouco a gente volta. Tá certo, o novo visual ficou realmente bonito e já a Vanessa mostra tudo para você. Meio-Dia Paraná tem novidades ainda sobre o comércio de Londrina. A prefeitura foi ao Tribunal de Justiça para tentar reverter uma sentença que poderia liberar o horário das lojas da nossa cidade. Aí, imagens ao vivo, inclusive do centro de Londrina, que certamente teria um impacto muito grande com essa flexibilização. Você vai ver na edição de hoje também novidades no projeto da decoração de Natal 2022 e as discussões para o reforço na segurança das lojas. GAECO nas ruas. Operação mira criminosos que teriam movimentado mais de 4 milhões de reais. E os incêndios que deram bastante trabalho para os bombeiros nas últimas horas. Este aí com estragos na região central, na rua Guaporé. Falei para segurança aqui do banco. Por esse colchão tá perigoso de alguém passar e tacar fogo. Aí, ó. Aconteceu. Na edição desta quinta-feira você vai ver ainda novidades no trânsito. Tem faixas elevadas em mais uma importante avenida da nossa cidade. E o drama de quem precisa vacinar o filho, mas não tem encontrado doses nos postos de saúde. Ao vivo, imagens do norte pioneiro da divisa do Paraná com São Paulo. Vamos juntos! É o Meio-Dia Paraná unindo toda a região com muita informação a partir de agora aqui na RPC. (11h48). Muito bom ter a sua companhia em mais essa edição do nosso Meio-Dia Paraná. Hoje, já quinta-feira, 4 de julho de 2022. Quinta-feira que teve policiais e promotores do GAECO fazendo uma operação em várias cidades da nossa região, além de São Paulo, Mato Grosso do Sul e Goiás. Os alvos são investigados há anos e estariam envolvidos numa série de crimes. Mônica Dal está desde o começo da manhã na sede do GAECO, perto da Prefeitura de Londrina, e chega agora já com as primeiras informações. Muito bom dia para você. Como funcionava esse esquema investigado pelo GAECO? Oi, Alberto, bom dia a você, uma boa quinta-feira para todos. Essa operação ela levou o nome de Fauda, que em árabe significa caos. Isso porque justamente o GAECO considerou as ações desses grupos criminosos um caos. Para a gente explicar um pouco como funcionava esse esquema. Os alvos dessa operação são duas organizações criminosas, uma que atuava na cidade de Arapongas, principalmente, e outra em Mundo Novo, Mato Grosso do Sul. Mundo Novo, que é uma cidade que fica na fronteira do Brasil com o Paraguai. Como que começou essa situação? De acordo com as investigações do GAECO, um casal da cidade de Mundo Novo, que era líder do tráfico de drogas da região, foi morto. Na verdade, esse casal está desaparecido, supostamente esse casal foi morto. Depois que tudo isso ocorreu, uma quadrilha rival, também daquela região de Mato Grosso do Sul, começou a falsificar documentos e transferir os bens deste casal para o nome de membros dessa quadrilha. Bens que envolvem
casas, imóveis e também muito dinheiro. Somente esses bens, de acordo com o GAECO, totalizam 4 milhões de reais. Em um determinado momento, um outro grupo criminoso aqui da nossa região, que atua em Arapongas, mas também em Londrina, Ibiporã e outras cidades do Paraná, eles também se envolveram nessa história, falsificando documentos para tentar ainda mais bens desse casal que está desaparecido. O casal que é de Mato Grosso do Sul. O GAECO ainda não sabe como esse grupo de Arapongas se envolveu na situação. Mas hoje, então, as equipes ainda estão atuando em diversas cidades do Paraná, mas do Mato Grosso do Sul também, e de São Paulo e do estado de Goiás. Até agora, então, 5 pessoas foram presas, 2 dessas pessoas que estariam morando na casa aí deste casal que está desaparecido há alguns anos. Além disso, as equipes cumpriram mais de 20 mandados de busca e apreensão, colhendo mais provas para identificar outros membros, principalmente dessas 2 organizações criminosas alvos dessa operação. Vamos ouvir agora o promotor do GAECO, o Dr. Leandro, que trouxe mais detalhes sobre esse esquema. Lembrando que essa operação ainda não terminou, porque eles estão em busca ainda de outros alvos. Surgiram, então, 2 associações criminosas distintas que estariam tentando repassar esses bens para nome de terceiros, utilizando-se daí de documentos falsos. Foram criadas CNHs, escrituras públicas em nome do casal morto, procurações, e com isso, com essa sucessão de documentos falsos, eles estão tentando e conseguiram, em alguns casos, a transferência desses bens. Então, a operação de hoje visa desbaratar essas 2 associações, com cumprimento de mandado de buscas e prisões temporárias. Além disso, o juízo criminal de Londrina deferiu o bloqueio desses bens que já tinham sido adquiridos com proveitos ilícitos. A nossa cobertura não para por aqui. Daqui a pouco a Mônica traz mais informações desta operação, com mais imagens e entrevistas neste 4 de agosto de 2022 e não 4 de julho, como eu disse no início do Meio-Dia Paraná. Moradores de Mauá da Serra estão sofrendo com a falta d'água. Muita gente já mandou mensagens aqui para o Meio-Dia Paraná. Nós separamos alguns desses relatos. O Ivan está contando que está há 5 dias sem água. A família tem uma criança e não tem o que beber. O prefeito coloca caminhão-pipa, mas só para encher a caixa d'água da Sanepar. Já a Melissa está informando que mora na rua Manuel Alves dos Santos e também está sem água lá em Mauá da Serra. Nesse caso, desde ontem, que ela já ligou para a Sanepar e ninguém vem ver. Ajude a gente, Alberto. É o nosso Meio-Dia Paraná, claro, dando voz também aos moradores da nossa região. E olha só, fomos em busca de explicações. Realmente está complicada a situação por lá. Nós recebemos imagens de torneiras secas. Os moradores nos contaram estar sem abastecimento de água desde domingo. A situação está irregular desde domingo e de lá para cá só piora. Segundo esses moradores, a água para consumo está sendo comprada em supermercados. Nós procuramos a Sanepar, que informou que o problema foi causado pelo colapso de um poço existente lá em Mauá da Serra, depois da conclusão de uma manutenção. Segundo a Sanepar, a interligação de um novo poço será antecipada para hoje, para essa quinta-feira. Caminhões-pipa estão sendo usados para fornecer água para a população nesse meio tempo e, segundo a Sanepar, essa água deve ser usada exclusivamente para alimentação e higiene pessoal com economia. A Sanepar dizendo aí que há esse fornecimento com caminhões-pipa, mas nossos telespectadores relatando que mesmo com esse atendimento emergencial, a situação continua complicada em Mauá da Serra. A Secretaria Municipal de Saúde, aqui de Londrina, emitiu um alerta para hospitais e clínicas da nossa cidade sobre a baixa vacinação contra a poliomielite. O Meio-Dia Paraná mostrou ontem esse alerta e telespectadores disseram que não é só o desinteresse de alguns pais que explica esse problema. Veja só o relato de uma amiga nossa aqui, sempre ligada no Meio-Dia Paraná, a Janaína Escaco. Sobre a baixa vacinação da polio, é a segunda vez que vou vacinar meu filho e a vacina está em falta. Eu busco em outros postos de saúde ou ligo e reagendo, mas a disponibilidade está precária. A busca é baixa, mas quando se busca, não tem. Complicado é a Janaína aí relatando essa dificuldade para conseguir vacinar o filho e deixar a carteirinha de vacinação em ordem. É um recado preocupante, até porque a polio, principalmente nos anos 70 e 80, quando ainda não estava erradicada,
provocou a paralisia de muitas crianças, a paralisia infantil, comprometendo aí os movimentos. Vanessa Navarro, o que mais relatou essa mãe para a nossa equipe? Alberto, a Janaína, ela falou que desde a primeira dose da vida do filhinho dela, já enfrentou dificuldades. Ele tinha então que tomar a vacina contra a polio, né, aos 2 meses, foi no posto perto da casa deles, não encontrou, teve essa saga, teve que procurar uma outra unidade para tomar a vacina e agora, quando ele fez 4 meses, de novo enfrentou o mesmo problema. A mãe fica indignada por isso, com isso, não só porque existe um calendário de vacinação que foi montado pelas autoridades e que deve ser seguido, mas também porque com relação à poliomielite existe uma preocupação especial e muito grande nesse momento, né? Ontem a gente mostrou o alerta, documento que foi enviado pela Secretaria Municipal de Saúde a hospitais públicos, filantrópicos, privados, também a convênios em saúde aqui na cidade, justamente alertando os profissionais para que estejam atentos, que preparem as equipes para detectar qualquer sintoma possível, né, de pólio logo no início, justamente porque alguns países que não tinham a doença estão vendo a reintrodução dessa doença que é muito grave, pode provocar paralisias perenes, né, permanentes e também mortes, principalmente as crianças aí, as mais suscetíveis. Vamos então conferir o que disse a Janaína, nossa telespectadora, sobre essa busca pela vacina. Meu filho tem 5 meses, quando ele fez 2 meses eu fui na UBS vacinar, agendei tudo como eles pedem, vacinei, cheguei lá para vacinar, estava em falta a polio e a rotavírus, então eu tive que reagendar. Ainda eu não consegui na minha UBS, eu tive que ir para outra UBS, né? E agora, nos 4 meses, eu fui novamente vaciná-lo e novamente a polio está em falta. Então, teve todas as vacinas dos 4 meses, que está no calendário, e a polio está em falta. Eu vou ter que esperar chegar e ficar ligando para ver quando vai chegar e reagendar. A gente vai até a UBS, agenda, se programa, quem trabalha fora, às vezes perde dia de trabalho, chega lá para vacinar e não tem a vacina. Aí tem que depois começar a saga de liga toda semana no UBS, vê se chegou, se não chegou, ou então procure outros UBS e até a gente conseguir. Então, meu filho ficou com 1 mês de atraso da vacina da polio da última vez, porque estava em falta na rede, nas UBSs, e agora vamos ver quanto que eu vou conseguir vacinar ele novamente, está atrasado já. E nessa idade, né, comecinho da vida da criança, é bem complicado porque são muitas vacinas que tem que tomar, então quando você atrasa uma, vai tendo um efeito cascata ali, complica bastante a vida dos pais, né, para poder imunizar os filhos. Lembrando ainda que no caso da polio, como a gente mostrou, alertou aqui ontem também, Londrina atingiu apenas 54% dessa população de crianças menores de 1 ano de idade para tomar essa vacina tão importante. A nossa produção fez contato com o secretário municipal de saúde, Felipe Machado, que não quis gravar entrevista. Por telefone, ele afirmou que não estão faltando vacinas contra a polio, nem na unidade básica de saúde, que foi mencionada por essa mãe, que é a do conjunto Lindóia, ali na Zona Leste, né, entre a Zona Leste e a Zona Norte, e nem em outras unidades. Então, Alberto, a gente fica aqui tentando entender o que aconteceu, porque a informação que a mãe recebeu na unidade de saúde foi outra, que não havia vacina. Aí, a mãe foi lá conferir, fez esse relato aí para o nosso Meio Dia Paraná e a gente, claro, abre espaço aí para mais mães que estão enfrentando um problema parecido, estão com essa dificuldade, fazer contato aqui com o nosso Meio Dia Paraná também, para a gente estar compartilhando, avançando com essa informação. Até porque tem esse problema na vacinação contra a polio, mas há outras doses pendentes aí também e é necessária aquela regularização. Agradeço aí a Vanessa, que desde ontem está acompanhando essa discussão. E o caminho para você participar é justamente o nosso aplicativo. É dessa forma que muita gente tem mandado mensagens, tem feito questionamentos e o nosso espaço está sempre aberto aqui para você marcar presença, para tentarmos avançar nessas discussões que têm impacto em toda a nossa população. Agora, meio-dia em ponto. O Meio Dia Paraná tem girado toda a cidade. Vamos ver agora, inclusive, imagens ao vivo da Zona Leste, onde está o repórter cinematográfico Ademir dos Santos. Isso porque lá no Jardim Marabá foi demolido ao longo da manhã o antigo centro comunitário do bairro, que atendia não só o Marabá, como também bairros vizinhos.
Esse imóvel foi muito importante tempos atrás, ali para as reuniões, para os eventos da comunidade, mas atualmente estava abandonado, levando insegurança para a vizinhança. Ruas chegaram a ser interditadas para o trabalho de máquinas e operários para a demolição da estrutura. A gente vê que ficou muito entulho por ali. A expectativa é, claro, que a Prefeitura faça a limpeza total desse terreno e depois defina uma destinação razoável para esse imóvel, que já foi o Centro Comunitário do Marabá. Tá? Então, Zona Leste também marcando presença ao vivo aqui no Meio-Dia Paraná. O Ademir dos Santos está na Zona Leste. Daqui a pouco vem aqui para a Zona Oeste, porque também tem mais informação importante para você conferir ainda nessa edição do Meio-Dia Paraná. Agora, um incêndio que foi registrado durante a madrugada em Londrina. Olha só os estragos deixados ali na rua Guaporé, a poucas quadras do Detran, que fica na região central da cidade. A gente vê aí o prejuízo, o estrago provocado pelas chamas. E a Mônica, logo cedo, claro, já estava nas ruas e foi conferir como o fogo começou e também se houve algum comprometimento nos imóveis vizinhos. Pois é, Alberto, só para a gente falar da localização exata, foi na rua Guaporé, bem perto da rua Araguaia, um ponto de grande movimentação do centro da nossa cidade. Desde as primeiras horas da manhã, os comércios estavam abrindo naquele local, muitas pessoas também seguindo para os seus compromissos e todo mundo que parava por ali observava o estrago que o fogo acabou fazendo neste imóvel. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, que teve um tempo longo para combater esse fogo, o incêndio foi começou na verdade por volta das 4 da manhã e teria iniciado em um colchão que tinha sido jogado em frente a este imóvel, que era um antigo bar. A gente vê até nas imagens ali, bar da Dona Edna. Esse local funcionava então como este bar. Depois de alguns anos naquele ponto, a Dona Edna se mudou, levou o estabelecimento dela para um outro local também ali na rua Guaporé, e a gente conversou com ela, daqui a pouco a gente mostra. Mas ainda falando desses estragos, a gente percebe que o imóvel foi completamente destruído praticamente pelo fogo. Ele não tinha se tornado um mocó, de acordo com os moradores ali da região, mas era um local que estava à venda. Então, novos investimentos chegariam àquele local, mas agora ele foi praticamente todo destruído pelo fogo. A gente vê nas imagens do Seu Nascimento que o fogo chegou a uma certa altura ali, atingindo também o telhado e boa parte deste imóvel. Eu comentei da Dona Edna. Nós conversamos com a Dona Edna, que é moradora ali da região. Ela se assustou e também viu parte desse incêndio durante a madrugada, e também falamos com a outra Dona Edna, que era a antiga proprietária deste ponto aí. Ela está trabalhando em outro local agora, mas chegou lá, conversou com a nossa equipe e ficou muito triste. Contou pra gente que atendia clientes neste local que foi queimado por pelo menos 10 anos. Vamos ouvir aí. Nossa, assustei muito, claro, né? Eu olhei, vi aquele clarão, falei, a lua não é, porque a lua não tem esse clarão vermelho desse jeito. Aí levantei, olhei, mas a minha vizinha já tinha chamado, né? O bombeiro veio, no instantinho eles apagaram aí. Destruiu bastante, né? Destruiu bastante. Falei pro segurança aqui do banco, esse colchão tá perigoso de alguém passar e tacar fogo. Aí, ó, aconteceu. Pois é, uma situação muito triste que deixou muitos prejuízos, mas felizmente ninguém ficou ferido. Agora, aquele local vai ficar dessa forma. Dona Edna também contou que o proprietário deste imóvel estava indo para este local para poder avaliar a situação e ver se ele vai demolir de uma vez, o que vai ser feito com esse terreno. Ainda falando de incêndio, a gente destaca outros 2 casos que aconteceram aqui na nossa cidade. Ontem à tarde, então, nos fundos do autódromo, uma vegetação seca acabou pegando fogo por algumas horas. O Corpo de Bombeiros não foi acionado para poder combater esse fogo. Ainda assim, ele foi combatido e não deixou ninguém ferido, mas a gente percebe que esse fogo também fez um estrago muito grande nos fundos do autódromo. A gente recebeu essas imagens pelos nossos canais de comunicação, né, os canais de comunicação da RPC. Um morador, então, mostrou essa situação nos fundos do autódromo. Um outro destaque que a gente traz foi um grande incêndio que também aconteceu ontem na Zona Leste, em um
depósito de material reciclável. Ele começou no início da tarde, mas demorou demais para ser combatido. De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma grande quantidade de água foi utilizada para fazer esse combate, já que os materiais recicláveis são inflamáveis. Então, a situação foi bastante crítica por lá. De longe, era possível ver a fumaça preta de vários pontos aqui da nossa cidade. A dona desse depósito de materiais recicláveis, ela teve um grande prejuízo que com certeza deve passar dos R$20 mil, e ela acabou também perdendo máquinas que utilizava nesse trabalho e até mesmo um veículo. A gente vê nas imagens que um carro também acabou pegando fogo. Neste local também, Alberto, somente prejuízos materiais. Ninguém ficou ferido, mas a gente percebe que muita gente já está perdendo coisas importantes por conta do fogo. De ontem para hoje, de acordo com o Corpo de Bombeiros, 7 incêndios foram registrados, a maioria deles em vegetação, mas a gente percebe que esse clima seco está novamente contribuindo para o aparecimento de fogo, e esse fogo que se alastra muito rápido porque não tem muita umidade para poder fazer o combate. Isso traz ainda mais trabalho para o Corpo de Bombeiros. É com você. E, Mônica, no caso dos incêndios ambientais, muita gente questiona, eu liguei para o bombeiro não veio. É que nesse caso há toda uma triagem, né? Uma série de critérios ali para avaliar o que será combatido, o que será priorizado, até porque tem sido várias ocorrências ao mesmo tempo. Exatamente, Alberto. E também é muito importante a gente destacar como que funciona essa triagem por parte do Corpo de Bombeiros. Além de ter aquele canal de comunicação tradicional, o 193, o Corpo de Bombeiros tem um número lá de WhatsApp que as pessoas podem entrar em contato e mandar fotos e vídeos da situação para eles definirem, né, quais viaturas vão enviar e se, por exemplo, esse incêndio está oferecendo risco para a população. Se você que está nos assistindo verificar, então, que houve um incêndio perto de você numa vegetação seca, já procure o Corpo de Bombeiros para informar, e aí eles fazem essa avaliação para ver se há algum risco maior, se esse fogo vai se alastrar, por exemplo, para imóveis próximos. Aí sim eles vão deslocar as viaturas justamente por isso. Nos últimos dias eles estão atendendo muitas ocorrências e essa triagem é importante para que uma viatura não seja deslocada, por exemplo, para um local que não esteja aí muito perigoso, em detrimento de outro que pode estar oferecendo risco. Então é importante acionar o Corpo de Bombeiros, mas entender que vai ter uma triagem para definir se as equipes vão ao local ou não. Valeu, obrigado aí a Mônica, sempre ligada nesses assuntos aí que movimentam o setor policial, também os serviços dos bombeiros. E além de Londrina, tivemos incêndio também nessa madrugada passada, lá em Curitiba. Foi no Cajuru, é um bairro perto do centro da capital. Os moradores ainda estavam dentro do imóvel quando as chamas começaram a se espalhar. Imagens feitas por telespectadores mostram um fogo que tomou conta da casa. Os bombeiros chegaram ainda de madrugada e conseguiram controlar o incêndio. Um princípio de novas chamas chegou a se formar no telhado de uma casa vizinha, mas esse princípio também acabou sendo contido. Os moradores da casa onde o fogo se espalhou conseguiram sair sem ferimentos, mas móveis, eletrodomésticos e outros equipamentos da moradia acabaram sendo consumidos pelas chamas. O Meio-Dia Paraná mostrou ontem argumentos de patrões, empregados e consumidores sobre o projeto em discussão na Câmara de Londrina, que pretende autorizar o comércio a funcionar em qualquer horário do dia ou mesmo da noite aqui em Londrina. Os vereadores têm até o começo da semana que vem para apresentarem sugestões de adequações nesta proposta. Paralelamente a essa discussão, tem também uma disputa na Justiça em relação à liberação do comércio. É uma ação proposta em meio aos projetos, a esse projeto em discussão na Câmara de Vereadores. No caso que foi agora ao Tribunal de Justiça, a Prefeitura está questionando uma sentença obtida pelo Sincoval, o Sindicato do Comércio Varejista. A Prefeitura pediu que o Tribunal de Justiça não autorize a flexibilização do horário sem que haja uma mudança na lei municipal que trata desse assunto. O impasse que se arrasta já há décadas foi parar na Justiça em 2019. O Sindicato do Comércio Varejista entrou com ação para anular os efeitos da legislação municipal que limita o horário de funcionamento de lojas. O argumento é de que isso fere a livre concorrência, os direitos do consumidor e a liberdade do exercício das atividades econômicas. Para o Sincoval, não é justo que shoppings possam funcionar em horários mais amplos e o comércio de rua não.
A sentença veio em outubro do ano passado. A Justiça entendeu que a lei municipal é inconstitucional e determinou que a Prefeitura deixe de punir estabelecimentos que quiserem abrir aos domingos e feriados. 10 meses depois, nada mudou. O Sincoval admite que, mesmo com sentença favorável, comerciantes seguem fechando lojas aos domingos e feriados, salvo em datas especiais como o Natal, quando tradicionalmente já eram feitos acordos entre patrões e empregados para vendas em horário diferenciado. Ou seja, até agora a decisão não teve efeitos práticos. E nem vai ter se depender da Prefeitura. Na semana passada, o município entrou com recurso contra a decisão no Tribunal de Justiça. Quer que sejam mantidas as regras atuais com relação ao horário. Possibilidade de jornadas de trabalho em domingos ou feriados implicaria em direito do estabelecimento comercial exercer as suas atividades independentemente de qualquer regulamentação municipal. O município aponta que são leis que tratam de campos diferentes. Argumenta ainda que a própria Lei de Liberdade Econômica diz que devem ser observadas as normas de proteção ao meio ambiente, incluídas as de repressão à poluição sonora e perturbação do sossego, que são de responsabilidade da Prefeitura. O recurso ainda está sendo analisado. Paralelamente, o Sincoval também aguarda a decisão sobre um pedido adicional feito no processo para que a Justiça libere o funcionamento do comércio também em dias úteis após as 6 da tarde. Enquanto isso, a Câmara Municipal analisa um projeto de lei que prevê flexibilização total do horário do comércio, com possibilidade de abrir lojas 24 horas. Vereadores têm até a terça-feira que vem para apresentar propostas de emendas. Uma já veio da Comissão de Desenvolvimento Econômico e Agronegócio. Propõe que o comércio varejista possa funcionar de segunda a sexta, das 9 da manhã às 10 da noite, e que esse mesmo horário seja permitido nos 2 primeiros sábados após o 5º dia útil do mês. Sem limite, por enquanto, só a discussão que afeta e muito a vida dos londrinenses. Hoje cedo, o Meio Dia Paraná acompanhou um evento na ACIL, a Associação Comercial e Industrial de Londrina, e aproveitou para questionar os comerciantes sobre os impactos dessas discussões sobre a flexibilização do horário do comércio. Vanessa Navarro, qual a avaliação da ACIL? Alberto, a ACIL é favorável a essa flexibilização total dos horários, que seja permitido que cada lojista defina o que é melhor para os seus negócios. A presidente da Associação Comercial de Londrina conversou com a gente durante um evento que discutiu formas de melhorar as condições do calçadão, voltar a impulsionar o comércio nessa rua que já foi um importante símbolo de Londrina, é até hoje, mas que vem sofrendo uma certa decadência, vem sendo alvo de muitas queixas com relação às condições para quem trabalha e também para quem circula por ali. Por isso mesmo, ontem, no calçadão, a gente ouviu comerciantes e consumidores que disseram que não adianta estender horário se você não melhorar, não oferecer condições para que o comércio se desenvolva, as pessoas se sintam seguras. Agora, vamos ouvir então a opinião da presidente da ACIL. A ACIL é totalmente favorável à flexibilização do horário do comércio. Quando nós viajamos, vamos para a Europa, vamos para os Estados Unidos, nós vemos que essa independência do comércio em poder trabalhar, em poder produzir, é o que causa a riqueza e o desenvolvimento das regiões. Hoje nós temos uma questão bastante engessada, que muitas vezes nas vésperas de um grande feriado, nós ainda não podemos anunciar se poderemos trabalhar ou não. Essa iniciativa soluciona toda essa situação e dá para um empresário maior segurança, maior independência, para que ele possa, então, gerir os seus negócios, gerar emprego e criar riqueza.
A gente aproveitou o evento também para conversar sobre segurança, falando nesse caso de segurança pública, que é talvez a principal cobrança que aparece, né, que é citada quando se fala numa possível extensão, liberação do horário do comércio. O secretário de Defesa Social estava no evento para ouvir quais são os anseios dos comerciantes. Ele até comentou com a gente que uma das queixas já colocadas é de que aumentou muito a população em situação de rua no calçadão e nos arredores, e com ela também muitos usuários de drogas, um assunto que, segundo ele, precisa ser resolvido entre várias secretarias. Agora, com relação à extensão, uma possível extensão do horário do comércio, o secretário disse que, caso isso ocorra, vai ser necessário também pensar em aumentar e intensificar o efetivo, os horários, enfim, a oferta pelas forças de segurança. Confira. A atuação do comércio 24 horas ou num horário mais estendido, evidentemente que traz a população para a rua, e quando você tem a população exposta, o Estado tem que dar segurança. É evidente que a gente tem que pensar que gera novas demandas. Você tem um contingente policial que desenvolveu uma atividade com base num horário, esse horário ele é estendido, ele é ampliado, você tem que ampliar e estender também a jornada e a aplicação do serviço. Então a gente tem que fazer isso de uma forma conciliatória para que a gente não acabe consertando uma coisa e piorando outra. Lembrando que para o fim do ano, a época das vendas de Natal, a Polícia Militar já anunciou que deve haver um reforço justamente com aqueles alunos do curso de soldados, né, que estão em formação e devem começar a ir para as ruas em caráter de estágio por conta do aumento no movimento da circulação de pessoas no calçadão, que acabam sendo bastante visadas, né, por ladrões, por bandidos. Agora, Alberto, a gente falou aí do calçadão, né, é uma das ruas agora que estão sendo discutidas aí, que é alvo de discussões por melhorias, mas quando a gente fala de comércio, de extensão de horário e também da oferta de serviço público, segurança e tudo mais, a gente está falando do comércio de toda a cidade, né? Todo o impacto, né? Não é só o centro, tem várias regiões aí, Avenida Inglaterra, Zona Norte também, enfim, o impacto é realmente bastante grande. Obrigado aí a Vanessa Navarro, que daqui a pouco volta a conversar com a gente ao vivo do centro, direto ali do Museu Histórico, porque tem novidade por lá. Da Vanessa, eu sigo agora para Giovana Machado, porque agora há pouco um ônibus acabou caindo parcialmente em um buraco ali perto das obras do viaduto da Leste-Oeste com Rio Branco. Giovana Machado, as informações por aí. Alberto, o ônibus acabou de sair daqui, viu? Nós estávamos acompanhando aqui a operação que o pessoal estava fazendo para tirar esse ônibus daqui. Acabou entrando em um desses espaços pelo pessoal que está trabalhando aqui na Avenida Rio Branco. O que aconteceu por aqui? Hoje está tendo um bloqueio diferente ali em cima, na parte de cima, na Avenida Leste-Oeste, e ele está diminuindo a pista, encurtando um pouco a pista. O que acontece? Os motoristas de carros, de motocicletas, conseguem passar normalmente por esse desvio, mas veículos maiores, como caminhões, como ônibus, não conseguem passar. Então esse motorista da linha Parador Ouro Verde precisou fazer um desvio e voltar para a linha que ele faz todos os dias, né? Pela Rua Araguaia, aqui onde nós estamos atravessando no momento. No momento em que ele foi fazer a curva à direita ali, ó, do mesmo jeito que esse caminhão está fazendo agora, como a pista é bastante curta, essa curva, né, à direita, que o motorista do ônibus precisava fazer, era bastante curta, tinha pouco espaço para ele fazer, a roda traseira desse veículo, desse ônibus, acabou entrando nesse buraco. E aí não teve jeito desse ônibus sair normalmente, né, apenas acelerando, apenas avançando com o ônibus adiante. Não teve jeito dele fazer isso. Então o pessoal chamou o seguro, né? Precisou chamar a assistência da TCGL, e aí o caminhão chegou por aqui, montou uma estrutura para ajudar a fazer o resgate desse ônibus, né? Que foi instalado ali duas alavancas, né? Também um macaco para que elevasse esse ônibus, e aí sim, um pouquinho antes da gente fazer a nossa entrada ao vivo aqui na Avenida Rio Branco, o ônibus conseguiu seguir o seu destino, ele não quebrou, então não teve nenhum problema, foi só esse problema
problema na pista mesmo, que ele acabou tendo esse solavanco e aí baixando um pouquinho o ônibus, mas esse problema por aqui já está resolvido. A pista, inclusive, na medida do possível, né? Conforme a gente consegue ver por aqui, já está liberada também, nesses moldes em que o motorista que passa por aqui já está acostumado, que tem esses bloqueios onde é realizada a obra e também os desvios que os motoristas já estão acostumados. Todos os dias tem nova sinalização, tem desvios novos que podem acontecer por aqui, mas o pessoal já está acostumado. Agora, Alberto, aconteceu uma outra coisa também, quase no mesmo momento em que esse ônibus sofreu esse acidente, né? Teve esse problema por aqui na Avenida Rio Branco, sentido Araguaia. Um pouquinho mais para cima, os tratores que estavam manobrando, que estavam trabalhando na obra da Avenida Rio Branco, acabaram sofrendo um acidente com a fiação que passa aqui pela avenida. O trator acabou se elevando um pouquinho mais e aí passou pela fiação que atravessa aqui na avenida e agora uma pessoal da terceirizada está fazendo o conserto por aqui. Inclusive, o pessoal que fica aqui na região, né, os moradores, os comércios tiveram alguns problemas. Essa oficina que a gente pode ver à esquerda aqui, eles tiveram um pico de energia. O dono, inclusive, né, o pessoal que trabalha por aqui está em dúvida se o ar-condicionado que teve um pico no momento que teve esse estouro, né, de energia vai voltar a funcionar ou não. E por enquanto eles seguem sem energia. Eles estão esperando então que esse conserto seja realizado para que eles voltem a poder trabalhar e também façam uma medição, né, dos estragos que eles sofreram por aqui ou não, o que eles vão conseguir recuperar, né, se eles vão conseguir recuperar esse aparelho de ar-condicionado ou não. Parte dos imóveis também estão sem energia e o posto de combustíveis que trabalha aqui por perto não teve nenhum problema, está atendendo normalmente, justamente porque trabalha com energia solar. Então, Alberto, teve várias consequências por aqui, 2 eventos acontecendo quase ao mesmo tempo. Valeu, Gi, obrigado. Enquanto a Giovana falava ao vivo lá, você acompanhava inclusive algumas das imagens que nós recuperamos aí, justamente do momento em que o ônibus ainda estava com essa roda traseira presa parcialmente nesse buraco. Foi feito aquele esquema de alavanca para levantar o ônibus e permitir que ele fosse retirado dali. Quem tem descido ali a Rio Branco, né, chega pela leste-oeste e vai pegar Rio Branco, tem enfrentado hoje mais um ponto de bloqueio, não em virtude desse acidente aí, desse incidente, mas sim porque também teve esse problema ali na rede elétrica, como a Giovana mostrou agora há pouco. Ou seja, podendo evitar esse ponto da Rio Branco é o melhor nesse momento. Essas imagens aí foram feitas há poucos instantes antes da retirada total desse ônibus que estava seguindo aí do sentido do centro para a zona norte da nossa cidade. Tem telespectador também participando que passou por ali e registrou a imagem desse ônibus, a Andressa Cristina. Ela comenta: a obra interminável do viaduto está cheio de buraco e acabou de cair um ônibus no buraco. O trânsito todo sem sinalização, terra voando, um transtorno. Está aqui também a Andressa Cristina ajudando a ilustrar, a complementar essas informações. Ela comentando desses buracos ali, nessas canaletas da obra, mas fato é que nos acessos a esse cruzamento da Rio Branco com leste-oeste, o asfalto também está muito ruim, está perigoso. Reparos são necessários. A Prefeitura já disse que quando a obra terminar, será feito um recap completo por ali, mas ao menos um tapa-buracos emergencial é sim necessário e de forma urgente nesse ponto da nossa cidade. 12h22. Uma quadrilha que teria movimentado 4 milhões de reais foi alvo de uma operação do GAECO nesta quinta-feira. Os mandados foram cumpridos em várias cidades do norte e noroeste do Paraná, além de outros estados. A mansão, avaliada em 3 milhões de reais, fica em Mundo Novo, cidade de Mato Grosso do Sul, que faz fronteira com o Paraguai. Na casa morava uma mulher suspeita de falsificar a escritura do imóvel, que era de um casal líder do tráfico de drogas na região paraguaia. Essas pessoas teriam sido assassinadas por uma guerra entre facções pela disputa do tráfico ali naquela região. Com base nisso, esse casal deixou inúmeros bens, eram milionários e exerciam esse tráfico, como eu disse, em grande escala. E surgiram, então, 2 associações criminosas distintas que estariam tentando repassar esses bens para nome de terceiros, utilizando-se daí de documentos falsos. Imagens divulgadas pelo GAECO mostram os investigados exibindo em redes sociais os imóveis que foram tomados do casal de traficantes de Mundo Novo.
Durante as investigações, uma outra mulher foi presa em Londrina. Ela foi pega em um cartório, tentando transferir bens do casal que está desaparecido para membros de uma organização criminosa que atua em Arapongas e em outras cidades do Paraná. Uma mulher, inclusive, foi presa em flagrante delito, tentando se passar pela mulher morta aqui num cartório. Esse grupo estaria focado mais na falsificação desses documentos e na lavagem desses ativos, através da transferência desses bens para nome de terceiros. O objetivo da operação era acabar com as duas quadrilhas. E as equipes do Ministério Público prenderam 5 pessoas e cumpriram 26 mandados de busca em 11 cidades dos estados do Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul e Goiás. Neste esquema de apropriação de imóveis, uma das quadrilhas teria movimentado 4 milhões de reais em 2 anos. Cerca de 10 membros da organização criminosa vão responder por lavagem de dinheiro, falsificação de documento público, falsidade ideológica e outros crimes. A operação levou o nome de Fauda, que significa caos em árabe. Meio Dia Paraná segue com a equipe ao vivo lá na sede do GAECO. A Mônica tem informações atualizadas, até porque os trabalhos dos policiais e promotores ainda não terminou, vai se estender ao longo de toda a tarde. Mônica, é contigo aí. Isso, Alberto. Os promotores e as equipes do GAECO ainda devem divulgar os resultados finais dessa operação intitulada Fauda. Para a gente reforçar o objetivo primeiro do GAECO era cumprir 10 mandados de prisão preventiva e também prisões temporárias e outros 26 mandados de busca e apreensão. Os mandados de busca foram cumpridos de acordo com o GAECO, mas até agora 5 pessoas foram presas. A intenção das equipes é prender ainda mais 5 pessoas. A gente também reforça que houve o bloqueio de bens dessas organizações criminosas envolvidas nessa situação e o que agora o GAECO quer entender, as investigações querem entender, é de que maneira essa outra organização criminosa que nós citamos, de Arapongas, entrou nessa situação. Como esses membros descobriram, então, que esse casal de Mundo Novo, no Mato Grosso do Sul, estava desaparecido e decidiu também falsificar documentos e praticar esses crimes. A gente tem também uma apuração que foi feita pelo Wesley Bischoff, do G1, a respeito de uma das investigadas que foi presa hoje. É uma mulher que aparece nas imagens de redes sociais em uma casa que seria, então, deste casal que está desaparecido. Uma mansão avaliada em mais de 3 milhões de reais que fica na cidade de Mundo Novo, em Mato Grosso do Sul. De acordo, então, com o GAECO, ela estava morando nessa casa com uma outra pessoa, um outro homem, que também foi preso. E a gente vê nas imagens aí ela postando na piscina dessa casa, mostrando toda essa mansão aí, que é bastante cara, e há uma frase aí celebrando uma suposta justiça. Essa mulher, ela foi investigada em uma outra operação do GAECO que aconteceu em 2018 em Mato Grosso do Sul, operação chamada de Laços de Família. Isso porque o marido dela era policial lá em Mato Grosso do Sul e foi apontado então como líder também de uma quadrilha, uma organização criminosa que seria rival desta outra organização, que seria deste casal que está desaparecido também em Mato Grosso do Sul. Só para a gente fazer um resumo ainda dessa operação, por enquanto 5 pessoas presas, mais de 20 mandados de busca e apreensão cumpridos. O GAECO ainda quer identificar membros familiares, na verdade, dessas pessoas que possam estar envolvidos de forma indireta. Lembrando que eles vão responder por diversos crimes, todos crimes relacionados com dinheiro vindo do tráfico de drogas, e a gente vai seguir acompanhando, claro, porque essa operação, Alberto, ainda deve ter vários desdobramentos e mais pessoas envolvidas, tanto aqui do Paraná como dos estados de Mato Grosso do Sul, São Paulo e Goiás. Uma grande operação que ainda não foi concluída, mas assim que a gente tiver o resultado, a gente também traz as informações. Valeu, obrigado aí a Mônica mais uma vez. A Mônica desde cedo apurando essas informações, trazendo para você aqui no nosso Meio Dia Paraná. E a equipe do G1 também em parceria com o Meio Dia Paraná. Lá tem mais informações, tem mais imagens para você conferir essa operação aí contra esse grupo que teria movimentado mais de 4 milhões de reais. Agora, 12h28, vamos dar aquela olhada no tempo, a primeira parte da previsão aqui no Meio Dia Paraná.
Começando com aquelas imagens registradas logo cedo, a equipe da engenharia madrugando aqui na RPC não perde tempo e garante para você esse belo cenário aí, o comecinho da manhã em Londrina, muitas nuvens, mas o sol já aparecendo. A mínima hoje foi de 16 graus, em que pesa aquele ventinho mais gelado no início da manhã, mas a temperatura por si só nem foi tão baixa assim e foi subindo gradativamente à medida que o sol foi aparecendo para valer. Agora, praticamente sem nuvens no céu, esse céu azul predominando, a temperatura já subiu bastante, passando aí dos 24, 25 graus e vai seguir aumentando ao longo da tarde, não só em Londrina, mas em toda a região. Mas veja só, ao contrário do que se previa até ontem, tem uma área de instabilidade avançando pelo norte do Paraná. Vai trazer chuva para Londrina? Não necessariamente, até porque Londrina fica um pouco mais ao alto. Mas ali na região de Ortigueira, de Mauá da Serra, poderemos sim já ter uma mudança no tempo ao longo das próximas horas, com pancadas isoladas de chuva. Você confere comigo, inclusive, que nessa tela a máxima em Londrina vai chegando aos 33 graus à tarde, cai para 30 graus à noite e aqui não devemos ter chuva ao longo dessa quinta-feira. Na região, cenário diferente, ali perto de Ortigueira, como eu disse, pode sim ter essa virada no tempo. Já em Açaí, o tempo segue firme, com o sol predominando e a máxima de 33 graus. 33 também em Arapongas. E em Florestópolis, as temperaturas chegando até aos 34 graus ao longo das próximas horas. Daqui a pouquinho tem a previsão do tempo já para você se programar em relação ao fim de semana. Foi concluída a reforma da Manobreira, aquele trem que fica no pátio do Museu Histórico de Londrina. Foram vários anos à espera dessa restauração. E a Vanessa Navarro está por lá para mostrar para você o resultado de todo esse trabalho. Resultado que a gente mostra com muita alegria, né, Alberto? Afinal, além de ser um patrimônio histórico, uma locomotiva belga com 117 anos, é também um patrimônio afetivo dos londrinenses. Ela, né, que ficou exposta por mais de 15 anos ali no pátio do pronto atendimento infantil e ali sofreu degradação de vândalos, infelizmente. Estava toda arranhada, suja, quebrada. E aí ela veio aqui para o pátio do museu, onde ficou segura, mas ficou mais alguns anos aguardando que houvesse recursos para fazer a restauração. E aí esses recursos vieram agora por meio de termos de ajustamento de conduta do Ministério Público Federal. Foram R$103 mil pagos para uma empresa especializada fazer essa restauração da locomotiva que a gente quase perdeu. Numa época, chegaram a anunciar que ela iria para Curitiba para ser conservada lá como patrimônio histórico, talvez até também como uma atração turística. A sociedade se mobilizou aqui e falou: não, a locomotiva é nossa e vai permanecer. Vou conversar um pouquinho com a Edmeia Ribeiro, que é diretora aqui do museu e que pode explicar melhor para a gente o que foi feito para deixar essa velhinha de 117 anos com essa cara de nova. Edmeia, boa tarde. Boa tarde. Então, ela recebeu um profissional, tapou todas as partes, lixou e tapou todas as partes enferrujadas. Depois ela recebeu, né, um jateamento de areia e logo em seguida a pintura. Foram acrescentadas também a logo, né, que não tinha mais. Foram acrescentados o sino, que já não, né, que já deviam ter levado, alguma coisa nesse sentido, e outras peças que estavam faltando. E o que falta agora? Tem mais alguma coisa que vai ser acrescentada aí ainda, você estava falando, né? Isso. A gente não pode fazer uma restauração e deixá-la, né, no sol, na chuva, enfim, no tempo. Então ela recebe agora uma cobertura. Nós já temos as estruturas aqui, ó, para receber estruturas em metal, para receber a cobertura como a outra manobreira lá. Como aquela lá na frente, na Marcelino pode até mostrar a locomotiva, né? Isso, igual a da locomotiva Baldwin. Então vai ser o mesmo tipo de cobertura. Tá certo, que já era uma grande atração, né, Edmeia? Agora então o pessoal já vindo, tirando foto, é uma alegria poder ver isso restaurado, que é o nosso patrimônio, né? Sim,
Nossa, muitas pessoas já passaram por aqui e tiraram muitas fotos. E uma coisa que eu acho que é bom destacar em relação à pintura, que ela recebeu tintas especiais, né? Que faz com que ela conserve, né? Se porventura ficou algum processo de corrosão ainda, né? Ela segura e também não vai se degradar com tanta facilidade, né? Vai levar anos para que isso comece a ocorrer novamente. Legal, que assim seja. Muito obrigada, Edmeia. Parabéns aí pelo trabalho. Alberto, isso faz parte, eu falei, da memória afetiva dos londrinenses, até porque foi por meio dos trilhos, das ferrovias, que chegou o progresso, que chegaram muitas das pessoas que colonizaram a nossa terra. Então, é algo bem bacana de se ver. Como eu comentei aqui, várias pessoas já vindo, tirando fotos. Quem tirou foto na velha manobreira, que estava ainda bem degradada, agora pode tirar uma foto nova. É bem legal poder mostrar o resultado desse trabalho, né? É gratificante a recuperação de todo esse patrimônio histórico, né? Olha só, tem imagem aí antiga da manobreira, a situação que ela estava, né? Logo depois que foi retirada lá do pronto atendimento infantil. Nós quase perdemos esse equipamento aí, essa locomotiva, e agora a restauração efetivamente, esse novo visual, esse belo visual, está ali a manobreira então, no pátio do Museu Histórico de Londrina, o Meio Dia Paraná, com esse orgulho de compartilhar com você aqui em primeira mão o resultado de toda essa restauração. A gente anunciou em primeira mão, meses atrás, que a restauração seria feita e agora está aqui o resultado final desse trabalho aí. Mais um espaço para a gente passear, fotografar e perpetuar parte da história dos trens no nosso país. 12h35, um rápido intervalo e na sequência você vai ver os planejamentos para a decoração do Natal 2022 em Londrina. Várias empresas poderão ser contratadas para esse serviço. E notícias do trânsito, tem atualizações em relação a desvios ali nas obras do futuro viaduto da Rio Branco com o leste-oeste. Pela manhã tivemos ali um ônibus que acabou caindo em um buraco, até por isso o trânsito ficou mais complicado. E já, após o intervalo, você vai ver qual é a situação de momento por lá, inclusive com uma equipe da CMTU auxiliando no trânsito. Imagens agora do Museu Histórico de Londrina, imagens do alto da antiga estação ferroviária, hoje nosso Museu Histórico. Meio Dia Paraná faz esse rápido intervalo e já estaremos de volta. Estamos de volta com o Meio Dia Paraná e com participações dos nossos amigos telespectadores. Pessoal comentando, por exemplo, a restauração da manobreira que está ali no pátio do Museu Histórico. A Samira, do Vivi Xavier, da Zona Norte. Boa tarde a todos da RPC. Gostei muito dessa reportagem. Ficou linda a manutenção do trem. Vou tirar uma foto nesse cartão postal lindo de Londrina. Olha aí que bacana. Também o Hernandes, ele que é da região, de Porecatu. Parabéns pela reforma da manobreira, ficou muito bonita. Já sobre o trânsito, o Edson Casasanta está comentando que tem uma fábrica de pães na região que está sem energia, ali perto do cruzamento da Rio Branco com o leste-oeste. A produção do dia está toda perdida por falta de eletricidade. Quem vai pagar o prejuízo? Olha só o transtorno por lá. Thaisa Costa. Essa obra está uma verdadeira dor de cabeça para os londrinenses. A sinalização está extremamente precária. Passo todos os dias por essa região e percebo diversos bloqueios, sem sinalização. Fico me perguntando quem não conhece a cidade, como faz? Pessoal, questionando aí, eu vou aproveitar inclusive para fazer um novo contato com a Giovana Machado, que está ao vivo nesse ponto da cidade, onde tivemos um ônibus que caiu no buraco agora há pouco, tivemos problemas na rede elétrica e agora você vai ver como está se comportando o trânsito por ali. É com vocês, Giovana. Alberto, para o pessoal se situar então, quem não assistiu a nossa primeira entrada, né? Nós estamos na Avenida Rio Branco, na pista sentido Zona Norte, onde estão sendo realizadas as obras do viaduto da Avenida Leste-Oeste. Por aqui, essas obras foi o motivo que causou aí 2 incidentes na manhã, na hora do almoço agora desta quinta-feira por aqui.
desta quinta-feira por aqui. E aí o problema agora está sendo principalmente no trânsito, porque um dos tratores que estava trabalhando na obra do viaduto acabou erguendo, fazendo uma manobra e não percebeu a fiação que estava aqui no meio da pista, atingiu essa fiação, tanto a parte elétrica quanto a parte de telefonia. A parte elétrica, o pessoal da companhia terceirizada esteve por aqui, trabalhou, reestabilizou a energia por aqui e ainda estão aqui próximo ao local verificando se tem a necessidade de fazer algum outro reparo. Mas ainda ficou essa fiação da telefonia e é por isso que agentes da CMTU já chegaram por aqui para organizar o trânsito. A gente está vendo, o Ademir está mostrando para a gente o trabalho de um desses agentes. Ele ainda chegou, analisou a situação para verificar se era realmente necessário manter esse bloqueio aqui na Avenida Rio Branco, no quarteirão entre as ruas Igapé e a Araguaia. E por enquanto a avaliação dele, ele ainda está aguardando a análise dos superiores dele, que também disse que precisa dessa análise, mas que por enquanto a opção sendo feita por aqui é o bloqueio entre esse quarteirão onde tem essa fiação solta, a fiação de telefonia que está sendo solta. Antes desse agente da CMTU chegar por aqui, o pessoal realmente tinha colocado essas placas aqui na avenida para impedir o trânsito, mas não estava sendo muito efetivo. Os motoristas estavam ultrapassando esse bloqueio e passando ali pela fiação, né? O que estava sendo um pouquinho perigoso, o trânsito estava ficando cada vez mais confuso, os motoristas não sabiam exatamente o que fazer, qual pista eles poderiam virar, né, à direita, ou qual caminho eles poderiam tomar. E aí, com a chegada aqui desse agente da CMTU, o trânsito está ficando um pouquinho mais organizado, o pessoal está desviando aqui na rua Igapé, né? E aí está se formando um trânsito aqui no quarteirão de trás, mas o pessoal está trafegando com segurança. Então a gente relembra que por aqui teve esse incidente com o trator, aqui onde nós estamos mostrando onde a fiação está solta, né? Por aqui nós pedimos um retorno para a Sercontel, acabamos de pedir, a Sercontel está analisando e a gente aguarda também uma resposta. Claro que se essa resposta chegar até a finalização do nosso Meio-Dia Paraná, a gente mostra por aqui também quando, né? Como que esse conserto vai ser feito por aqui, até para que os motoristas tenham uma previsão de quando essa pista vai ser liberada. Ali um pouquinho mais abaixo, após a rua Araguaia, a gente pode ver que o trânsito está fluindo ali normalmente em uma apenas das pistas, né? E que a pista é bastante curtinha, por isso é bastante necessário que o motorista fique atento. Alberto. Valeu, Giovana, então, com essas atualizações para a gente do trânsito ali na Rio Branco com leste-oeste. E o Serginho, nosso telespectador, está avisando que mais adiante, lá em cima, né, já chegando no terminal Ouro Verde, tem mais pontos de lentidão. Segundo ele, porque lá semáforos próximos foram desligados, porque um novo conjunto semafórico está sendo instalado ali perto do terminal provisório do Ouro Verde. Ou seja, você que está pegando a Rio Branco aqui embaixo, vai pegar a Winston Churchill lá em cima depois, a Francisco Gabriel Arruda, enfim, são vários pontos com lentidão nesta quinta-feira, devido a essas intervenções, a essas alterações no trânsito. E essas mudanças não param por aí não, olha só. Tem mudanças também na zona sul da nossa cidade. Tem novidades numa das principais ligações entre as avenidas Higienópolis e Valdemar Spranger. Nesse caso, são faixas elevadas na Ademar Pereira de Barros para a travessia de pedestres nesse ponto da avenida, perto do Hospital do Coração do Jardim Bela Suíça. É um local que muita gente passa para ir ao médico, para fazer exames, e aumentou também bastante o número de condomínios residenciais e empresas. E até por isso, a circulação de pessoas tem sido bem maior. Há também pedestres que caminham pelo canteiro central. Enfim, são vários motivos que levaram à instalação dessa travessia elevada. O serviço já foi concluído com a instalação de novas placas e a pintura da sinalização nesse ponto aí da Ademar de Barros, que eu reforço, liga a Higienópolis à Avenida Valdemar Spranger. A Codel, Companhia de Desenvolvimento, pediu autorização para abrir licitação para a decoração das festas de fim de ano em Londrina. Os valores projetados até agora são maiores do que no ano passado. Vanessa Navarro, o que está previsto e qual a avaliação dos comerciantes? Valores bem maiores, Alberto, mais de 3 vezes superior ao que foi gasto no ano passado. Em 2021, no Natal, a Prefeitura investiu R$ 1.700.000 na decoração de Natal. Em julho, a gente já antecipava que o orçamento estava estimado em algo em torno de 5 milhões e agora, no valor que pode ser o definitivo,
ficou em 5,8 milhões de reais. A maior parte disso, né, voltada para a iluminação do Lago Igapó. Para lá são mais de 2 milhões de reais para iluminação. Outra fatia grande concentrada em um só lugar é lá na Saúl Elquinde, que vai ganhar túneis iluminados, um cometa de LED para lá, mais de 1 milhão de reais também que vão ser investidos. E aí tem vários outros gastos para iluminação em árvores naturais, iluminação de prédios públicos, rotatórias e também a Casa do Papai Noel. Em julho, inclusive, o Meio Dia Paraná antecipou um pouco, né, do visual desse projeto. Ali na Praça da Bandeira, por exemplo, está previsto algo bem maior. Ano passado deram uma enxugada no projeto, até porque não podia haver aglomeração, e agora estão prevendo novidades também ali. Essa licitação está prevista para ocorrer em lotes para que várias empresas possam participar. Então, diminui, inclusive, a possibilidade da prefeitura, ficando refém de apenas uma empresa, ter problemas com o atraso, com a qualidade do serviço, enfim. É um investimento bastante alto, muita gente, inclusive, ano após ano, questiona isso, mas o entendimento é de que isso tem atraído movimento, atraído visitantes para a cidade. A presidente da ACIL, com quem nós conversamos hoje durante um evento, falou também sobre isso com a nossa equipe. Nós estamos definindo ainda o que será a responsabilidade do município, o que será a responsabilidade da ACIL. Estamos nas negociações. Esperamos surpreender ainda mais, trazendo um Natal iluminado, trazendo pessoas para o nosso centro da cidade, melhorando certamente as nossas vendas, assim como aconteceu o ano passado, que batemos recorde. Bom, agora a CODEL, né, a Companhia de Desenvolvimento de Londrina, que é o órgão que tem ficado responsável pela questão da decoração de Natal, aguarda a autorização da gestão pública, a autorização, né, a liberação desse orçamento para poder começar a contratar as empresas. A ideia é fazer isso quanto antes para que não haja atrasos como os registrados em outros anos, né, Alberto? Vários anos aí a decoração foi planejada bem em cima do Natal, isso, claro, acaba comprometendo toda aquela programação de fim de ano. Obrigado aí a Vanessa, mais uma vez, nessa parceria, nessa dobradinha, em várias participações ao longo do nosso Meio Dia Paraná. E daqui a pouco tem mais informações com ela, direto do centro de Londrina. Falamos do Natal, mas antes tem outras datas comemorativas importantes. Uma delas, o Dia dos Pais. Saiu um novo levantamento da intenção de compras. Pesquisa da FEComércio indica que quase 61% dos paranaenses vão comprar presentes. Perto de 39% não comprarão e 0,3% ainda não sabem. O índice de interessados na compra baixou se comparado aos 66% do ano passado. Mesmo assim, a data ainda é representativa. É a quarta que mais movimenta as vendas no comércio. O Dia dos Pais, agora em 2022, é em 14 de agosto, no domingo do outro fim de semana. Pesquisadores da Pontifícia Universidade Católica do Paraná estão fazendo estudos com cães terapeutas. A ideia é treinar esses animais e doá-los para crianças que estão dentro do espectro autista. Toda essa galerinha aqui estava nas ruas em Curitiba. Foram recolhidos e agora tem um lar em Fazenda Rio Grande, região metropolitana da capital. Eles estão em uma fazenda e o motivo é nobre. Fazem parte de uma pesquisa da PUC Paraná, que está treinando eles para serem doados a famílias com crianças do espectro autista. O que a gente está tentando é testar isso, ver se a gente consegue tirar um animal de um abrigo, tirar os traumas que ele tem e transformar ele, dar uma oportunidade, né, legal para esse animal, para auxiliar um transtorno, né, de alguma pessoa, de alguma criança e que faça bem para a sociedade. Atualmente, são 15 cães que recebem todos os cuidados necessários. Como vieram das ruas, muitos precisam superar traumas. Então, nem todos vão ter condições de serem doados exclusivamente para crianças do espectro autista. O objetivo principal é que os animais sejam sociáveis, ou seja, saibam conviver com o ser humano adequadamente. Uma outra coisa, eles precisam saber comportamentos básicos, como, por exemplo, sentar, deitar, esperar, né? E uma das outras situações é que eles tenham uma tolerância e gostem efetivamente do contato físico,
do contato, desenvolvam essa questão mais afetiva com as pessoas, sustentem o olhar. Então são características que a gente observa de forma geral e quando a gente identifica, a gente potencializa isso através do treinamento. A universidade já tem estudos que envolvem os cães terapeutas e a ida deles para as famílias que vão ser beneficiadas com o projeto está embasada na ciência. A criança estabelece um vínculo muito rápido com o animal. Então, no caso do espectro autista, né, a criança tem muita dificuldade de interação social, da interação ao tato, né? E com o animal é muito fácil e muito rápido. Então, assim, às vezes num primeiro, segundo contato, você já vê uma interação que é difícil ela fazer com o humano. Entre os animais que estão passando por esse treinamento, a Angra é uma das que melhor está respondendo. Parte desse treinamento envolve a dessensibilização. Eu dou um biscoitinho para ela, e enquanto ela come, eu posso tranquilamente acariciá-la. Aqui se prova que cachorro não tem idade para aprender. Muitos já não são tão novinhos, como os Zeus. Grandão até pode parecer bravo, mas é dócil e um dos que mais está se adaptando ao treinamento. A pesquisa vai até o fim do ano, então os cães devem ser doados em breve, após estarem prontos. Bom para todos os lados. Além de um novo lar cheio de carinho, vão fazer uma família ainda mais feliz e colaborar com estudos sobre a terapia assistida por animais. A ideia é ter um cão pronto aqui para doar para uma criança que tem esse espectro e que tem afinidade com esse animal. Quer mais informações desse projeto? Quer o contato aí dessa instituição? É só entrar no G1 Paraná, que lá já tem mais informações cadastradas para você. Depois do intervalo, você vai ver a confirmação do primeiro caso de varíola dos macacos no interior do Paraná e também a previsão do tempo para o fim de semana. Tem mudanças vindo por aí. Agora, 12h53. A Justiça Eleitoral fechou a convocação de mesários para as eleições de outubro e Londrina teve um desempenho bem positivo. De cada 10 mesários, 9 aqui se inscreveram de forma voluntária. Vanessa, quais são os números finais? Pois é, Alberto, essa realidade aí de Londrina, né, é bem diferente do estado, porque no Paraná a gente teve 50 mil mesários que se inscreveram voluntariamente e isso corresponde a metade do total de 100 mil que são necessários para trabalhar nas eleições. E aí em Londrina, mais de 90% das pessoas que devem então trabalhar agora nas eleições de outubro são pessoas que se ofereceram voluntariamente para esse trabalho. Olha só os números aí certinho. Então, de um total de 4.656 mesários que vão trabalhar aqui na cidade, 4.272 são voluntários. Vão trabalhar tanto no primeiro turno, em 2 de outubro, quanto no segundo, no dia 30, né? Se houver a necessidade de um segundo turno. O prazo, né, para essas pessoas se inscreverem voluntariamente terminou ontem, mas agora Justiça Eleitoral precisa preencher, né, as vagas também por meio de convocação obrigatória, aquelas que não foram preenchidas por voluntários. Então, nos próximos dias, as pessoas ainda podem receber esse chamado. E aquelas que já receberam, a gente tem que lembrar que são só 5 dias para apresentar uma justificativa caso não possa participar. Por exemplo, a pessoa que engravidou, né, não vai poder ficar ali um dia inteiro trabalhando, ou mesmo alguma mudança de endereço que não foi oficializada, tem que apresentar essa justificativa. Agora, quem disser ok, vou trabalhar e não aparecer no dia, também depois vai ter que apresentar uma justificativa plausível ou vai ficar sujeito a penalidades. Então, Alberto, lembrando, o prazo para voluntários já terminou, mas as pessoas ainda podem ser convocadas obrigatoriamente para trabalhar nas eleições de outubro. Obrigado aí, valeu mais uma vez a nossa Vanessa Navarro, com vários assuntos ao longo dessa edição, hoje falando ao vivo aqui do centro de Londrina. E a Secretaria Estadual de Saúde confirmou o primeiro caso de varíola dos macacos no interior do Paraná. Esse caso foi registrado em Maringá. Em Maringá, a doença foi confirmada num homem com idade entre 30 e 40 anos que procurou atendimento num hospital particular e desde então está em isolamento domiciliar. O paciente está sendo monitorado pela Secretaria de Saúde do município. Nosso pessoal está
traçando de trás para frente como é que essa transmissão se deu, com quem essa pessoa teve contato, para a gente seguir na investigação. É o primeiro caso registrado no interior do estado. Os demais estão concentrados em Curitiba, onde há 35 pessoas com varíola. No Paraná, a doença foi confirmada pela primeira vez no dia 3 de julho, na capital. Além dos 36 casos confirmados no Paraná, existem outros 42 suspeitos. E entre os casos suspeitos estão moradores de 16 cidades em praticamente todas as regiões do estado. Os exames para constatar a doença estão sendo feitos pelo LACEN, o Laboratório Central do Estado. A varíola dos macacos é uma doença viral e, apesar do nome, entre os animais, o vírus pode ser transmitido por roedores, mas a principal forma de transmissão é entre os humanos, principalmente por contato com as lesões de pele das pessoas infectadas. Macacos não oferecem risco. Os primeiros sintomas são dores musculares, calafrios, fadiga, gânglios e o mais evidente, lesões na pele. Na segunda fase, numa outra semana, você começa a ter lesões de pele, que podem ser, bem discretas. Começa com lesão vermelhinha, que é a mácula, depois vai para pústula, depois vai para vesícula, que é com água dentro, depois pústulas, que é pus, e a gente pode visualizar só na fase de crosta. Não precisa ser exuberante e pode estar somente nas áreas genitais. E quando a pessoa deve procurar um médico? Assim que você notar que tem essa lesão de pele, que parece até uma espinha, uma foliculite, procurar auxílio médico. Os médicos foram treinados, estão aptos para desconfiar do diagnóstico, para pedir o exame, para isolar esse paciente, para a gente conter essa disseminação, uma vez que é de contato, passa de pessoa para pessoa. O aumento dos casos ocorre no mundo todo. A Organização Mundial da Saúde confirmou mais de 7 mil registros em 60 países desde o início do surto em maio. A Europa é o epicentro, com cerca de 80% das notificações. Embora a população mais antiga tenha sido vacinada contra a varíola, atualmente não há vacina disponível. A vacina da varíola maior, os estudos mostram que ela tem uma reação cruzada de proteção para essa varíola. Contudo, já tem mais de 40 anos, que quem fez uso dela. A gente não sabe se esses anticorpos ainda estão viáveis. Então agora está sendo revisto, estudado, se vai precisar ou não de uma nova vacina. Londrina não tem nenhum caso confirmado e nem suspeito sob investigação. Um caso suspeito que chegou a ser rastreado pelas autoridades de saúde, um caso que chegou até a ter problemas na coleta de amostras para exames, depois passou a ser considerado como descartado, sem indícios de que fosse varíola dos macacos. Passamos da 1 da tarde, 1 hora, mais um minutinho, 29 graus agora na nossa bela cidade, imagens aí ao vivo de Londrina. Você confere comigo agora a previsão do tempo para os próximos dias, de olho inclusive já no fim de semana. Começando pela sexta-feira, que será com sol entre nuvens aqui na região, mínima de 16 e as máximas chegando aos 26, 27 graus, portanto, sexta-feira com temperaturas mais amenas aqui no norte do Paraná. Já de olho no fim de semana, olha só, sexta e sábado ainda com o sol predominando na maior parte do tempo em Londrina e na região. Sexta máxima de 27, sábado máxima de 28. Para domingo tem previsão de chuva para Londrina e para boa parte do Paraná. E as temperaturas ficam mais amenas. Começamos o domingo com 16 e a máxima não irá passar dos 23 graus. Está aí essa mudança no tempo tão aguardada por boa parte da população. Não é aquela chuvarada toda, mas já é uma transição aí em meio a um período tão longo de estiagem. Participações aqui no nosso Meio Dia Paraná sobre vários assuntos, começando pelo Jorge Alves de Andrade, contando que foi ferroviário por mais de 30 anos, inclusive trabalhou numa estação. Foi ele que bateu o sino para a partida do último trem para São Paulo, aqui na estação ferroviária de Londrina, atual Museu Histórico. É muito bom ver nossa locomotiva restaurada, ficou muito linda. Olha que bacana aí esse recado do Jorge Alves de Andrade. Também sobre a manobreira restaurada, o Roberto.
É uma pena nosso país não investir no transporte ferroviário. Mas parabéns pela restauração dessa relíquia, ficou realmente muito bonito. Você que perdeu pode rever daqui a pouco no Globoplay. Rosa Marcori, sobre o acidente com o ônibus nas obras ali da Leste-Oeste com Rio Branco, precisa de planejamento e supervisão para que acidentes assim não ocorram com os fios e cabos. Teve uma fiação ali que acabou sendo removida. Participações também com fotos, o Clóvis mostrando o amanhecer, a Sueli também com o amanhecer, nesse caso em Ibiporã. E aqui no final, a Maria Aparecida comentando que a flexibilização de horário do comércio precisa ser estudada com profundidade. Só o comércio, serviços também e os estabelecimentos que estiverem em áreas residenciais. Tem a questão do barulho envolvido também, não é, Maria Aparecida? Afinal, é a tranquilidade da madrugada que pode sofrer um abalo aí com serviços abertos até mais tarde. Agora, 1h04, está chegando o Globo Esporte. A você uma ótima tarde e até amanhã. Meio-dia Paraná. Oferecimento: Supermercados Precim, Quinta Verde. E Aurus, vem aí o lançamento alto padrão quadra construtora, próximo a Arel.